meu amigo médico empreendedora. Seja muito bem-vindo ao nosso 12º episódio do Ser Médico Podcast. Esse é um espaço de crescimento, de mudança de mentalidade e de visão. Para mim é muito bom saber que você, aí do outro lado, está procurando se diferenciar, procurando preencher lacunas onde ainda ninguém conseguiu preencher. Venha conosco nadar num oceano azul e saber que, de alguma forma, a nossa contribuição, a minha e do nosso convidado hoje aqui, vai auxiliar você a abraçar um movimento aí dentro dessa comunidade médica e passar alguma informação interessante para você. Gostaria de agradecer você pelo seu tempo, você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, pelo canal do YouTube, que é uma grande felicidade tê-los aqui conosco e aproveitar esse momento para tentar modelar alguns insights aqui que nós vamos passar para vocês. O nosso convidado de hoje é uma pessoa especial. Por quê? Porque é o Dr. Mohamed Feras, tá? Al-Lahan. Dr. Mohamed Feras tem uma história maravilhosa. Ele tem uma visão da medicina desde a infância, mas ele vai compartilhar aqui um pouco da história pessoal que ele teve, desde a chegada dele no Brasil, qual que foi o passado dele. Dr. Mohamed, ele foi um refugiado de guerra. Foi porque hoje ele é um médico especialista em otorrinolaringologia, com mestrado na Universidade Federal do Paraná e é um grande amigo. Dr. Mohamed, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, César. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. Além de operar contigo agora, esse é um prazer enorme. Obrigado. Esse é um oceano azul, muito, né? muito. Até para os cirurgiões que Sim. estão entrando nessa onda da bom. Web 3.0, da nova possibilidade de usar os podcasts, para poder se comunicar e passar algumas informações bacanas. Mohamed, gostaria que você começasse falando um pouquinho do teu background, né? Desde a tua origem. Fale um pouquinho para mim dos teus pais, da tua família, de onde você veio. Conte para nós a tua bela história, que é uma história sensacional. É uma, é uma história longa, mas meu nome é Mohamed, eu sou da Síria, Damasco. Eu nasci em Damasco, cresci em Damasco. Meu pai era engenheiro de aviação civil, era professor da universidade, minha mãe é advogada. Eu cresci junto com meus 4 irmãos em Damasco, na Síria. Estudei medicina na Universidade do Sana. Depois eu fiz residência em emergência e medicina interna. Em Damasco. Apesar que o meu sonho era sempre fazer otorrino. Aí depois parei minha residência e comecei a fazer a residência do otorrino. Eu fiz residência na cidade do Argel, na Argélia. E terminei minha residência em 2013 e voltei para Damasco, para a Síria. Que maravilha. Sim, sim. E me fale da tua infância. Como é que foi a tua infância? Foi muito legal. Eu cresci em Damasco e Damasco é uma cidade maravilhosa, muito linda, muito antiga. Eu sempre amava Damasco, sempre amava essa cidade. E nunca passava na minha cabeça que um dia eu vou deixar essa cidade. Nunca passou na minha vida. Ao contrário, eu sempre falei, eu um dia vou fazer um curso em algum lugar, mas sempre vou voltar, vou basear, vou viver aqui, vou casar, vou fazer a família, sempre aqui. Eu amava muito Damasco, uma cidade maravilhosa. Apesar do trabalho do meu pai, também o meu pai viajava muito, a gente foi sempre com ele viajava muito à Europa, Estados Unidos e tal, mas ele sempre me deixava amar o Damasco, amar a Síria, entendeu? Ele sempre fala, eu viajei muito, o melhor lugar do mundo para viver é Damasco. Então, a infância eu cresci assim, desse sentido, entendeu? Meu pai, ele faleceu em 2008, mas meu pai ele tinha uma doença hereditária, se chama Ronde-Osler-Weber, é o telangiectasia hereditária. Então, ele sangrava muito pelo nariz. Eu lembro quando eu era criança, ele sangrava muito pelo nariz. Ele sangra muito, muito. Não é uma epistaxe normal. Uma vasculite, né? Daí sempre eu ia com ele para o médico. Eu sempre via aquele médico que colocava luz na cabeça. A época era o espelho? E que era espelho, isso. É espelho frontal. Isso. Aí ele sempre parava o sangramento. E o meu pai daí ficava bem e tal. Aí eu falei para o meu pai, quando eu vou crescer, eu vou ser otorrino só para te tratar. Aí esse era meu sonho enorme, fazer otorrino só para tratar meu pai. Aí no primeiro ano de residência do otorrino, meu pai faleceu. Mas pelo menos ele me viu fazendo otorrino. Esse foi
Que bacana, Sim, né? Era um sonho dele e, na verdade, um sonho teu, né? sim, Que sim. história bacana. Por isso que eu fiz o torrino. Eu sempre amava essa especialidade. Como é que era Damasco em 2008? Em 2008, Porque a Damasco guerra começou em 2011, não foi isso? foi. A guerra começou em 2011. Então, antes da guerra, como é que era a vida de vocês? Era maravilhosa. Em 2008 eu estava fazendo. Antes, eu comecei minha residência no final de 2008 na Argélia. Mas antes eu estava em Damasco. Eu estava trabalhando também na minha clínica com meu irmão, que é dentista, ortodontista. Aí a cidade estava muito boa, a vida estava muito boa, linda, Era uma vida normal. normal, trabalho. Lá você sai, Damasco é uma cidade antiga, você sempre faz muitas coisas, uma cidade que não dorme. Tipo, é muito, muito bom era viver lá em Damasco. Que bacana. E você, quando começou a tua vida como médico, você já estava assim com alguma pretensão de sair lá de Damasco? Ou você disse não, aqui vai ser o lugar que eu vou ficar trabalhando? Ou você saiu porque você teve que sair? Eu nunca pensei em sair para viver em outro lugar. Nunca. Nunca. Eu sempre, quando eu terminei a medicina em 2005, 2006, aí depois que eu terminei, graduei, eu abri a clínica com meu irmão. É, por coincidência, a gente chamava a clínica da Clínica Síria, de especialização do medicina e odontologia, Que lá bacana. em Damasco, na região metropolitana de Damasco. Daí estava nosso sonho, tipo, eu falei, um dia se eu vou, por exemplo, viajar, é para fazer, por exemplo, estudo, curso, mas eu sempre vou voltar aqui para deixar o trabalho melhor, fazer mais coisas, entendeu? Entendi. É, nunca sonhava que um dia eu vou deixar lá. Especialmente você tem toda a família, você sabe como as famílias árabes, a gente tem muita ligação forte, avô, tios, tias, primos, Muito forte. muito forte. Aí nunca pensava que eu ia deixar lá. Mas em 2011 começou a guerra, daí de nada assim, a gente acordou, a gente viu que tudo mudou de repente, sem nenhuma, a gente nunca sonhou que isso podia acontecer. Aí de repente a gente acordou, tava muita guerra, muitos mortos, muitas coisas. A gente estava com sono e falou: "Ah, esse vai acabar, daqui a alguns dias vai acabar". O negócio só estava piorando, a guerra só estava piorando, muita gente estava morrendo. Até o momento que a gente falou: "Não tem mais como ficar aqui". Piorou muito, muito. Em 2013, a escola da minha irmã foi bombardeada. Minha outra irmã, que é farmacêutica, ela era representante, estava trabalhando. Aí no meio da rua explodiu um carro. Daí estava muito, muito complicado. A gente falou nunca mais, não tem mais como ficar. Que difícil, né, Mohamed? Muito Porque a difícil. gente às vezes reclama de situações aqui que a gente passa, mas nada se compara a uma guerra, no meu Não, entendimento. não, a guerra é Guerra é um negócio que deve ser terrível muito terrível. e assustador, né? Você Você não não, sabe de onde que vai vir, você não sabe se você se tem vai que estar vivo. exatamente, se você sai de casa, se você não sabe se você vai voltar. O problema é que a gente chegou num ponto que você não sabe se você mesmo fica em casa, se você vai ficar vivo ou não, entendeu? Tipo, mísseis entram nas casas lá, e carros explodindo, balas, snipers, coisas. Aí ficou muito complicado. Além de eles destruíram toda a infraestrutura do país, não tem mais gás, não tem mais gasolina, não tem mais eletricidade, não tem mais nada. O país começou a sofrer, Sofreu bastante. né? Está sofrendo até hoje. Até hoje, né? Diz que mais de 90% da população está em pobreza, né? Sim. E daí, um certo dia, ou já vinham conversando em família, vocês tomaram uma decisão. Como é Sim. que foi esse processo de pensar em sair de lá? Na verdade, essa decisão não é uma decisão do imigrar para... Porque é muito diferente. Você está trabalhando, por exemplo, num país, está vivendo bem, está casado, está com família, por exemplo. Aí eu quero procurar uma qualidade de vida melhor. Aí você procura outro lugar. Esse é imigração, né? Você imigra para procurar uma vida melhor. Mas não era o meu caso, o nosso caso. O nosso caso era só fugir para salvar a vida, entendeu? Então, ficou questão vida ou morte. Você tem que sair a algum lugar só para salvar a vida da tua família.
Eu não consigo, eu sou uma pessoa assim que, por mais que eu seja cirurgião, muito sensível, mas eu não consigo imaginar esse tipo de sentimento. É E muito você ter que complicado. pegar, chamar a tua família e falar assim, pessoal, agora nós vamos ter que ir. Agora tem Não, que não ir. tem um plano B. Não É tem. agora Tem que ou... sair daqui. Exatamente. Não tem como ficar mais. A gente não sabe, você fica... Se o teu irmão sai de casa, aí você fica só queimando, ele tem que voltar, não tem que voltar, ele vai, voltou, ele não... Ficou do celular desligado, você fica louco, entendeu? Você não sabe a segurança da tua família, é muito complicado lá. Ficou muito complicado trabalhar, muito complicado fazer o básico do básico de vida, entendeu? O básico. O básico. Não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais comida. É complicado, ficou muito complicado. Aí a gente sentou em família, a gente falou, não, agora não tem mais como ficar aqui. A gente tem que sair. Se a Então, gente tomar a fica... decisão. Sim, Agora. a gente tem que E- sair, senão um de nós ele vai morrer logo. Se não for toda a família. É aquilo que você falou, uma questão de vida. Exatamente. Aí a gente não, você não pensa mais, eu sou médico, eu vou trabalhar em outro lugar, vou revalidar o diploma. Essa vai ser a última coisa que você vai pensar. Tipo, naquele momento você só quer sair. Só quer sair. Eu falei, eu posso sair, trabalhar qualquer coisa, o mais importante é sair daqui. Interessante. É uma sensação muito forte, né? Muito forte, Muito forte. muito forte. E esse processo de saída foi muito difícil do ponto de vista de documentos, de embaixadas. Como é que foi? Quais foram as opções que você tinha? No momento que eu saí do país, a Síria estava um país totalmente isolado, um país totalmente fechado. Não tem aeroportos, não tem embaixadas, não tem fronteiras, não tem nada. Cada guerra. Nada. Por causa da guerra, o governo não controlava nada no país. Não tinha nenhum aeroporto funcionando, apesar que o aeroporto de Damasco era um dos aeroportos mais importantes do Oriente Médio. Mas tudo fechou, não tinha mais como sair. A única saída, entrada para a Síria era através do Líbano. Daí, quando a gente tomou a decisão, a gente simplesmente a gente pegou nossas coisas. Um carro? Nem É, carro. nem carro, não tem como ir no carro através da fronteira. A gente só pegou nossos diplomas, nossas roupas, a gente fechou a porta e saiu. Só isso. A pé. Não é a pé. A gente pegou um van de Damasco De para Damasco. Beirute. Tá. Aí a gente chegou em Beirute, a gente ficou num hotel lá. Esse foi o primeiro passo Quando dessa. você fala assim, você ainda lembra da cena? Eu lembro. Você lembra da cena? Eu lembro. Tem coisas, tem momentos na tua vida que Difíceis, que você não difícil esquece, esquecer. né? Difícil esquecer. Aí quando a gente chegou em Beirute, daí eu falei, agora o primeiro passo da jornada já foi feito, que era o passo mais importante, que pelo menos agora eu saí da região, da zona do morte, entendeu? Entendi. Você sabe, assim, nem se compara com a tua história. Mas como nós temos esse podcast, uma das nossas razões aqui é falar de empreendedorismo, né? Então, fazendo assim uma pequena, muito curta analogia, porque não se compara, né? Que às vezes grandes sonhos se tem que começar com pequenos steps. Qual que é nosso objetivo número 1? É sair daqui, Exatamente. né? O que vem depois, deixa para se Aí, preocupar depois. Exatamente. Esse que a gente estava pensando. Vamos fazer o que Só tem que ser sair feito daqui. agora. Sair daqui. Só sair daqui. Saíram daqui, ou Aí seja, depois, Deus vai planejar tudo. A gente tem uma fé enorme. Daí a gente falou, não, o mais importante, vamos salvar a vida da nossa família. Depois a gente pensa outras coisas. Trabalhar e fazer coisas, isso é coisas secundárias. O mais importante é preservar a vida. muito, muito, olha, uma história impactante, né? Me conta uma coisa. Daí você, os seus 3 irmãos, isso, né? Eu Vocês e eram em 4 4. irmãos. Ah, Somos você, 5. em Minha 5. mãe e 5 filhos. E 5 filhos. Sim, minha mãe e 5 filhos. E a mãe. Todos foram para Beirute. Sim. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou lá quase uns 15 dias. Porque quando a gente chegou lá, daí a gente começou a fase 2 da jornada. É procurar aonde ir. Então, eu comecei a procurar, eu comecei a visitar embaixadas. Lá em Beirute tem todas as embaixadas do mundo. Daí eu visitei a embaixada dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que é enorme lá, do Canadá, do Brasil, da Argentina.
Enfim, a gente teve muitas respostas, mas a resposta positiva para toda a família era a única do Brasil, da Embaixada do Brasil. Daí a gente falou, a gente pode conceder vistos para vocês, toda a família junto, 6 pessoas. Era o único país que aceitou. Daí a gente fez entrevista toda a família lá no consulado do Brasil, lá em Beirute. E era a resposta positiva, daí a gente falou, não, então vamos lá no Brasil. Que Daí, bacana. apesar que geograficamente muito longe, a gente não sabia nada Sabia muito pouco sobre o Brasil. não sabia nada sobre o Brasil. Não é por causa da ignorância, mas é por causa da distância, entendeu? Tipo, se você me pergunta sobre a Turquia lá, para nós é muito mais, a gente que sabe mais coisas que o Brasil. Mesma coisa brasileiro, pergunta para ele a Mesma coisa. Argentina, pergunta lá da Síria, mesma É coisa. a mesma coisa. Daí a gente começou a pesquisar sobre o Brasil. Onde fica, qual a língua, qual moeda, o que eles fazem, entendeu? Essas coisas. A gente não conhecia ninguém aqui. Aí a gente foi lá para pegar o visto lá na Embaixada do Brasil. Daí o consulado lá falou, como vocês são em família tal, eu recomendo que vocês vão para o sul do Brasil. Vá ou no Paraná, ou no Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, lá é vida melhor, tempo parecido com o tempo da Síria, do Líbano. Então vocês vão gostar lá, pesquisam lá e vão. Daí a gente começou a pesquisar, YouTube, internet, coisas. Daí nós todos, 6 pessoas, daí a gente decidiu a vir para Curitiba. Foi uma decisão assim anônima. Você sabe que você falando assim, tem um dos princípios, né? Princípios que diz assim, né? Que a família tem que estar unida. Sim. Sempre. E você poderia muito bem, você sabe disso, ter ido para os Estados Unidos sozinho. Sim. Ou para a Alemanha. Sim. E você disse, não. 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 Não tinha como. Não, eu não vou... ou seja, se abriu mão até um certo egoísmo, assim, pensando na família. Com certeza. O objetivo era levar toda a família junto. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Você é o mentor. Sim. Depois que meu pai faleceu, eu tenho que cuidar toda a família, entendeu? Entendi. Aí era uma responsabilidade enorme. Não podia simplesmente... Eu tinha visto para ir para o Canadá. Quantos anos você, naquela época, estava? Estava com 32 anos. Novo, né? Para assumir essa responsabilidade de toda a família, de toda uma mudança, né? Eu li algo que eu achei muito interessante, que perguntaram para você se você tinha medo, se teve medo, né? Fale para nós um pouquinho, como é que funciona sentir medo, mas ao mesmo tempo não poder demonstrar ou não querer demonstrar, para não criar assim um clima ruim, né, para as pessoas que você ama. É quando você sai com toda a família e para mim era o mais perigoso era sair da Síria, que é uma história também muito complicada. A saída. A saída era muito complicada, muito perigosa. Ali tinha risco. Muito risco. Muito risco. E além que eles me chamaram para entrar no exército, tinha um serviço militar para fazer, era muito complicado. Aí para sair de lá para mim era horrível, era muito perigoso. E no mesmo tempo eu tinha minhas 2 irmãs, minha mãe. Você não pode mostrar para elas que você está com medo, entendeu? Aí eu falo, não, tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Entendeu? Não, a gente vai passar, a gente vai, entendeu? Mas dentro de mim eu estava com muito medo. Mas era muito perigoso sair de lá, muito perigoso. O medo faz parte. Faz parte do processo. Exatamente. Né? Todos vão sentir. Né? E aí que agora começa a diferenciar as ações. Né? Se fez do medo, ou ele te empurra para frente, ou ele te paralisa. Para você, ele te empurrou. Ele me empurrava muito para frente. Vamos para frente, vamos ter que fazer isso aqui. Sim. Né? E se tinha um propósito muito grande também, né? Com certeza. Muita responsabilidade, muito bacana. Daí vocês optaram para vir para o Brasil. Sim. Daí a gente decidiu vir para Curitiba. Para Curitiba. A gente procurou, né, no YouTube, a gente viu Curitiba, a cidade mais ecológica do Brasil, mais organizada, sistema de transporte mais moderno, uma cidade mais fria, e a gente gosta do frio. Lá em Damasco nevava, né, no inverno, a gente gosta de frio. Apesar que eles acham que o árabe gosta mais do calor, né, por causa do deserto e tal, mas a região da Síria, do Líbano, é uma região fria.
Aí a gente decidiu vir aqui para Curitiba. Daí, depois que a gente pegou o visto, a gente pegou o avião, a gente viajou para o Catar, São Paulo, e a gente trocava o avião de São Paulo para Curitiba, a gente chegou aqui em Curitiba. Daí, quando a gente pisou aqui no aeroporto de Curitiba, eu falei para minha família, fase 2 acabou. A gente... Segunda fase. Missão cumprida. Daí... Só que daí quando aí eu cheguei... que começaram os problemas, é Exatamente. Daí eu cheguei em Curitiba, daí eu saí do aeroporto, assim, olhei para fora, daí eu falei, e agora? Entendeu? Falei, e agora? A gente vai fazer o quê? A gente chegou em Curitiba, e daí? Não conheço ninguém, não sei onde ir, estou com toda a família, estou com tudo minha bagagem lá, eu trouxe tudo de lá, entendeu? Não sei onde ir, não sei como fazer, mas falei, calma que vai dar tudo certo. É, muita confiança, né? Aí, Muita confiança. pois é. E deu certo. Deu certo, né? graças a Deus. Graças a Deus. Daí vocês chegaram em Curitiba, foram acolhidos aqui. Sim, É. daí a gente foi para o hotel nos primeiros dias, depois a gente alugou um apartamento, depois do apartamento a gente foi para outro, e a gente começou na luta. E você falava praticamente muito pouco de português. Eu não falava nada de português. Nenhuma Nada, palavra. nenhuma Nada, palavra. nada, nenhuma palavra. Mohamed, sensacional, hein? Então você teve que aprender, que é uma língua difícil, o português. É uma língua difícil. É uma língua É uma língua difícil. difícil, é. Né? Você teve que É bem diferente do árabe também. Você teve que se aculturar, né? Uma nova cultura aqui no país, criar novos laços de amizade dentro de uma comunidade de médicos. Sim, E você começou a se aproximar das pessoas, talvez aí sim, né? Que é a boa sorte que as pessoas falam, né? Que é a oportunidade Comecei. junto do preparo. sim. Então você Sim. estava preparado e teve essa oportunidade de conhecer algumas pessoas estratégicas, né? Na verdade, como eu te falei, eu não estava preparado para nada. Eu estava só preparado para tirar minha família de lá. Entendi. Eu não estava pensando em nada. Não estava pensando em trabalho, revalidação de diploma, voltar a trabalhar na medicina. Não estava pensando nada disso. Meu objetivo era tirar minha família de lá. Era o risco, entendeu? Risco de vida. Aí, quando a gente chegou aqui, daí eu olhei para minha família e falei, graças a Deus, agora eles estão seguros, todo mundo está bem, todo mundo tá vivo, todo mundo está junto, entendeu? Entendi. Daí eu falei, agora, Mohamed, o que a gente vai fazer? E agora eu te faço essa pergunta. Como é que foi a fase 3, início da fase, ou a fase 3? Então, Fase lá 3, lá- né? Beirute foi a fase 2, vamos dizer Isso. assim. E a fase 3, como é que foi agora? Chegou em Curitiba, Aí começou a acontecer muitas histórias, muitas coisas. A gente começou, 15 dias depois eu cheguei aqui no Brasil, a gente estabilizou, a gente aprendeu onde é o mercado, como pedir comida no papel, colocar no Google Tradutor, tal. Daí eu falei, agora tem que trabalhar. Aí eu não sabia nada como trabalhar aqui no Brasil, não sabia de nada. Não sabia de revalidação, não sabia como trabalhar como médico, não sabia se meu diploma vai ser reconhecido, não sabia de nada. Aí eu peguei o computador, coloquei no Google Otorrinolaringologia Curitiba. Aí apareceu para mim, primeira opção, Hospital Ipo. Aí peguei meus diplomas, que foi a única coisa que eu levei comigo da Síria. Peguei meus diplomas, coloquei a gravata, coloquei o endereço do hospital num papel, fui lá no táxi, falei, o táxi me leva nesse endereço. Aí me levou lá no Ipo. Esse foi 15 dias que eu cheguei no Brasil, não falava nada de português. Aí eu cheguei lá no Ipo, aí eu entrei lá, daí eu vi as meninas da recepção, falei com eles em inglês, falei, eu preciso ver o diretor do hospital. Depois, 3 horas, eu consegui ver o Dr. João, que eu mandou um abraço grande para ele. Cheguei lá no Dr. João, falava com ele em inglês. Aí o cara falou, não, senta ali e tal. Aí ele começou a falar comigo em inglês, eu contei minha história, aí ele chamou o Dr. Ivaldo, que mandou um abraço também para ele. Comecei a falar com ele em francês, também contei minha história para ele. Daí o Dr. João falou, olha, para trabalhar aqui, cara, você tem que fazer muita coisa. Primeira coisa, tem que aprender português. Eu falei, não tem como trabalhar falando inglês aqui. Ele falou, não tem como. Tem que aprender português, tem que revalidar teu diploma. Depois de revalidar teu diploma, tem que revalidar teu diploma do otorrino. Quando você faz tudo isso, volta aqui. Eu vou te deixar trabalhar aqui. e você ficou com aquilo lá.
Tipo, missão dada, missão vou cumprir. Exatamente. Aí eu saí de lá, pelo menos agora eu tenho ideia o que eu tenho que fazer. Aí voltei para minha família e falei, olha, agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender português, antes de tudo. Tem que aprender português. Aí a gente começou a fazer cursos, aulas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com a professora Fernanda, não sei se ele está me ouvindo também, mandou um abraço grande para ela. Daí a professora Fernanda fez o projeto para os alunos do Departamento de Literatura, lá das letras. Aí os alunos começaram a dar aulas em português para nós. Aí na sala de aula estava minha mãe e 5 filhos. A gente todo mundo estava lá. Na sala de aula a gente começou a aprender português lá. E uns 3, 4 meses depois a gente começou a falar devagarzinho, aprender coisas. E assim que foi. Mas o que era muito desafiador para mim é revalidar o diploma. Era muito desafiador. Porque eu terminei medicina em 2005. Aí depois fui especializando, até fiz otorrino. Aí você fica longe das outras especialidades, sabe? Eu sei. Tipo, se eu te pergunto agora, gineco, pediatra e tal, e fica... Está distante. Aí eu tenho que estudar tudo de novo, em português, entendeu? Aí você ficou um pouco desafiador para mim. Mas eu refiz o último ano de medicina de novo, lá em Porto Alegre. E por que lá? Por que não aqui, em Curitiba? É porque eu estava fazendo o processo do Rivalida. Tá. Aí, no processo da Rivalida, eles me deram uma opção para fazer 1 ano como aluno do externo, do 6º ano de medicina. Tá. Aí eu apliquei aqui em Curitiba e meu pedido foi recusado. Tá. Aí só foi aceito na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, Tá. e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ah, entendi. E isso é feito pela Universidade Federal? Sim, pelo federal. Aí eu falei para minha mãe, olha, essa é uma oportunidade muito grande para mim. Eu quero ir porque para mim não é só revalidar o diploma, eu preciso aprender como o médico brasileiro fala com o paciente, como o paciente brasileiro fala. Que é o aculturamento, né? Exatamente. Como é que é a cultura. Exatamente, não é só medicina. Você tem que saber como falar com o paciente, tem que... E os pacientes te adoram, já estou sabendo. Né? Nós temos pacientes em comum, né? É Eu sei verdade. que eles te adoram. Pois é, eu faço o meu máximo, mas daí eu fui para Porto Alegre, eu fiquei 1 ano lá em Porto E a Alegre. tua família ficou aqui. E minha família ficou aqui. Eu fui lá, eu amo Porto Alegre também, por causa disso. É uma cidade também que deixou uma impressão muito grande na minha vida. Que bacana. Eu fui lá, eu fiquei lá 1 ano, refiz toda a cistomedicina, eu fiquei lá no hospital de clínicas, 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses. Refiz tudo de novo, fiz gineco, pediatra, cardio, neuro, cirurgia geral, medicina de comunidade, fiz tudo lá. Eu adorei muito, foi uma experiência muito legal. Muito legal. Que bacana. Sim, eu gostei muito. Eu aprendi muito nesse ano. Aprendi muito. E daí você conclui 1 ano lá. Aí depois E eu fiz a prova. Do revalida. Sim, daí esse ano me ajudou muito. Me ajudou muito. Apesar que foi também muito difícil para mim, porque lá É uma prova difícil, eu não tenho experiência. não é só a prova, a vida lá era difícil para mim. Eu não estava trabalhando, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu morava numa casa de estudante lá. Entendi. E era difícil para mim. Eu estava sozinho, minha família estava toda aqui, entendeu? E ninguém estava trabalhando. O dinheiro que a gente trouxe da Síria, a gente gastou em 2 meses. Aí ficou muito complicado para mim. E como é que a família sobreviveu aqui? Com ajuda, com pessoas? Graças a Deus, ajuda financeira a gente nunca recebeu. Tá. Mas cada um ele foi trabalhar numa coisa que não tem nada a ver com a especialização dele. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, comecei a dar aulas. Aí dei aulas de língua, fiz aulas para alunos, dei aula de árabe, de inglês, de francês, fiz aula de música, dei muita aula. Entendi. Ganhava R$20 por hora, R$30 por hora, mas para mim era uma fortuna. Sim. Depois, meu irmão, por exemplo, dentista, ele trabalhou também como assistente de um dentista. Minha irmã, que era farmacêutica, trabalhou numa escola administrativa. Então, cada um tem que trabalhar. A vergonha não é trabalhar, a vergonha é não trabalhar, entendeu?
Aí a gente trabalhou, cada um num lugar diferente. Daí, até que eu viajei para Porto Alegre. Durante esse período, porque também ficou muito difícil aqui, sem trabalhar, a vida, custo de vida muito alto. Aí eu conheci um médico aqui, que ele ouviu minha história. Daí ele me chamou, ele me falou: eu quero te ajudar, cara, em qualquer jeito eu quero te ajudar, não quero te deixar assim. Aí eu falei: não, eu posso te ajudar em alguma coisa, tal. Daí ele falou: não, vou te mandar fazer curso de instrumentação. Aí ele pagou o meu curso de instrumentação, eu comecei a instrumentar para ele. Entendi. Comecei a entrar nas cirurgias com ele, esse me deixou muito feliz. Isso é antes que eu ia para Porto Alegre, isso foi em 2014. Aí eu estava muito feliz, porque eu voltei a entrar no hospital, entendeu? Por um momento eu quase desisti, eu falei: meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar médico de novo, nunca mais. Chegou a pensar nisso, em desistir? Passou na minha cabeça. Passa na cabeça. Passa na cabeça. Eu Passa sei na que cabeça. passa, mas você não desistiu. Não desisti. Aí quando esse médico me chamou, eu mando um abraço muito grande para ele, que agora eu opero com ele nos hospitais. Mas fala o nome dele. É o Dr. Alcides Branco. Alcides Branco, nosso grande amigo Alcides Branco. Sou teu fã, conheço ele muito bem. Muito bem. Eu amo ele. Eu amo ele. Ele me ajudou no momento que eu estava mais preciso de ajuda. Você citou aqui 4 nomes. Uma delas é a Renata? Fernanda? Eu não conheço. A professora Fernanda. Professora Isso. Fernanda, eu peço desculpas, eu não conheço. Sim. Mas tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa pelo trabalho que você fez aqui. Nós temos aqui um Mohamed. Eu falo com aqui. ela até hoje. Ela é maravilhosa. Então, uma pessoa não tem igual. Nós precisamos de pessoas assim, né, como você. E gostaria muito de aproveitar esse espaço. Você citou 3 pessoas aqui. Que são pessoas assim que eu tenho um valor assim, como irmão, né, que é o João Luiz, que abriu as portas também para mim no hospital, Sim. lá no IPO. Sim. O Evaldo Macedo, que é uma pessoa espetacular, né? E o Alcides Branco. Então, olha... Daí o doutor Que Alcides bacana. falou: não, você vai me ajudar nas cirurgias, vamos, vai lá. Aí eu fui lá e instrumentei para ele. Isso aí. Eu amei, adorei. Daí ele me falou: você vai ser o único otorrino que sabe muito da cirurgia bariátrica. E até hoje eu entro lá na sala cirúrgica, eu falo: doutor Alcides, entrou o otorrino que sabe mais da cirurgia bariátrica. Sensacional. É muito bom, muito bom. Você talvez não, assim, você não está se dando conta de quantos insights você está nos passando aqui, sabe? Que às vezes a gente tem que sair um pouquinho do nosso quadrado, Sim, conhecer um pouco a área do outro para criar uma oportunidade, sim, né? sim, exatamente. Que história sensacional, Mohamed. Foi muito Sério, bom. muito Aí eu trabalhei bacana. com ele quase um ano. Tá. Aí depois, ele me ajudou muito, muito. Aí depois eu fui para ele, eu falei: eu estou muito triste que eu vou te deixar, mas eu tenho que ir para Porto Alegre para revalidar meu diploma. Ele falou: vai, o que precisar também, me manda, tal. Aí fui lá, eu fiquei lá um ano. Aí depois revalidei meu diploma, daí voltei aqui. Falei: doutor Alcides, eu revalidei meu diploma, tal. Daí ele ficou muito feliz, muito feliz. Eu conheço muito bem ele, eu gosto muito dele. Que bacana. Muito. Daí você, médico, de fato, né? Daí médico. Daí eu voltei aqui, daí eu comecei a trabalhar aqui em Curitiba. Vamos chamar essa da 4ª fase? É, Pode ser? mais ou menos, Mais ou menos, tá. Aí voltei para o doutor João. Tá. Falei: doutor João, bom dia. Agora eu falo bem português. Excelente. Eu isso falo é. bem português. Eu revalidei meu diploma de medicina. Agora eu quero trabalhar. Daí ele me falou: infelizmente, eu estou muito feliz para você, estou muito feliz do que você fez, mas você tem que revalidar teu diploma do otorrino. Mas quando revalidar, volta aqui. Como eu te falei anos atrás, você vai trabalhar aqui. Aí fui lá também atrás, eu revalidei meu diploma do otorrino. Fiz a prova, título. Daí você acompanhou essa fase com algum otorrino? Precisou fazer algum estágio ou não? Eu fiz estágio quando eu cheguei aqui em Curitiba. Tá. Porque aqui em Curitiba, como eu te falei, eu comecei a pesquisar para trabalhar e tal. Aí eu conheci muita gente. Tá. A primeira visita foi lá no IPO, com o doutor João. Aí fui lá, eu procurei nomes, comecei a visitar médicos, só para saber o que tenho que fazer. Aí eu visitei o doutor Nassif. Aí eu falei: o doutor Nassif e tal, eu vi teu nome lá. Otorrino? Otorrino. Um grande abraço, doutor Nassif, também. Sim. Né? Daí ele falou, o que você precisa? Eu falei: não sei, qualquer coisa, eu quero ajuda, quero saber o que tenho que fazer.
quero voltar a trabalhar, quero ser médico de novo. Daí ele me falou, eu vou te oferecer um estágio na Cruz Vermelha com meus residentes. Aí fiquei um período também lá. Comecei a acordar todo dia de manhã até a noite, entrar nas cirurgias. Aí isso também me deixou muito feliz, Que entendeu? bacana. Entrar no ambulatório, no pronto-socorro, esse tudo me ajudou muito. Ver como o médico fala com o paciente, como o atendimento. Eu gostei muito daquela fase, foi muito bom. Que bacana. Sim. Veja que você sempre esteve cercado por pessoas, né, do bem. Graças a Deus. Graças a Pessoas Deus. bem intencionadas, sérias, muito legal. Muito bom. Mas esse é um ponto muito importante também de falar. Porque essas pessoas eu não ia conhecer se eu não corria atrás. Sei. Se você vai ficar só em casa, olhar, eu tenho que fazer, vou estudar para revalidar diploma, vou fazer. Não era assim. Eu procurei pessoas lá, comecei endereços, pegava ônibus, fui lá até o endereço, procura essa pessoa que não me conhece. Eu contava a minha história para ele, esperando que ele vai confiar em mim, para me acreditar, para me ajudar. E assim eu comecei a fazer muito amigo. Que bacana. Foi muito bom. E com certeza são amigos, né? Sim. São pessoas que hoje são teus amigos, né? São. Muito legal. Daí você fez o Revalida, você fez a tua prova De otorrino, do otorrino, daí voltei para o IPO. daí voltou pro IPO. Falei, é agora, doutor E João. agora? Não, ele falou, agora você pega plantão semana que vem. Que maravilha. Aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei muito feliz. Porque eu lembrei, quando eu cheguei no Brasil, daí ele me falou, eu não acredito que você é a mesma pessoa que entrou aqui, não falava nada de português e agora você vai trabalhar comigo. E isso em quanto tempo? Levou quanto tempo, quando você chegou no Brasil, até você concluir essa fase? Uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Hein? É uma jornada. É uma jornada. E hoje? O que passa na cabeça do Mohamed? Hoje, graças a Deus, eu estou... quando eu revalidei meu diploma, meu irmão também revalidou o diploma dele, meu irmão Ahmed, que é dentista. Daí, como a gente tinha... Vocês moram juntos hoje? A gente mora junto. Que bacana. Como a gente teve a clínica em Damasco, daí eu falei, Ahmed, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Só para a gente, em homenagem ao país, é homenagem à nossa história. Daí ele falou, tá bom. Daí, como ele revalidou o diploma antes que mim, começou a trabalhar como dentista de novo, ele que abriu a clínica, como sou dentista. Daí ele estava me falando sempre, eu estou te esperando. Eu sei que um dia você vai trabalhar comigo, a gente vai junto, vai voltar junto. Aí, quando eu revalidei o diploma, daí a gente abriu a clínica junto. Daí ele tirou uma sala dele, eu comecei a atender lá naquela sala. E a gente começou uma clínica bem pequenininha assim, a gente chamou da Clínica Síria. E hoje, graças a Deus, eu atendo quase todos os meus pacientes lá. Que bacana. Meu irmão também atende lá. E a gente atende muita gente também que precisa do atendimento médico, refugiados da guerra. A gente tenta ajudar o máximo que a gente pode. Eu quero que você me conte isso aí agora. Eu sei que você não gosta de expor muito, né, esse teu trabalho de humanitário, mas para nós é importante, até para incentivar, inspirar as pessoas, né? Me fale um pouquinho desse teu trabalho, essas tuas missões humanitárias que você faz. Então, para mim, eu estou lendo aqui Ser Médico, podcast. Para mim, ser médico é ser humano. Para ser médico, você tem que sentir os outros. E quando eu cheguei aqui no Brasil, no início de 2014, minha mãe começou a ter muitas crises de fibromialgia, dores articulares, tal. Tentei a medicar ela, não consegui. E quando tem alguém da tua família com dores, você fica às vezes paralisado, você fica não sabe mais o que fazer. Pode ajudar muita gente, mas quando chega na tua família, você fica às vezes sem saber o que fazer. Aí eu não falava bem português, eu não sabia como levar minha mãe para médico, como explicar para o médico, como falar para o médico em português o que ela tem, que ela tem fibromialgia, essas coisas. Eu não sabia como falar tudo isso em português. Aí a gente procurou, comecei a falar com a comunidade árabe e tal. No final das contas, eles me falaram, não, pega esse número, que esse é o número do Dr. William, ele fala árabe, você pode levar a tua mãe lá. Eu fiquei muito feliz. Eu liguei para ele e falei, você fala árabe?
Ele falou, eu falo. Dr. William Youssef, eu mando um abraço muito grande para ele. Dr. William. William Um Youssef, abraço. muito grande. Daí ele falou, o que tem? Eu falei, eu sou Mohammed da Síria, minha mãe e tal. Ele falou, não, traz ela aqui no Marcelino. Levei ela lá no hospital, ele trabalhava lá. Aí ele examinou ela, ele atendeu ela, examinou ela, deu remédio para ela, explicou tudo. Ele fala bem árabe, esse me ajudou muito. Então, quando o paciente fala com o médico na língua dele, esse é outra coisa. O paciente ele fica muito confortável, entendeu? Ele explica tudo para ti. O médico entende tudo. O paciente entende tudo. Uma conversa muito simples é tudo feito, entendeu? Aí ficou sempre na minha cabeça que eu no meio no meio de Curitiba, todo médico brasileiro teve um médico que fala árabe, que ajudou a minha mãe, entendeu? Aí quando eu voltei a exercer a medicina de novo, eu sabia que tem muito árabe aqui, que precisa de ajuda, porque eles não entendem nada. Tem muito árabe que não consegue aprender português. Eu conheço muito árabe que ele fica aqui 1 ano, 2 anos e fala muito básico. Ele não consegue aprender. Eu aprendi porque eu fiz muitas aulas, eu corri muito atrás, mas não é todo mundo que ele tem essa vontade de correr atrás e aprender tudo, entendeu? Eu sei. Para mim era muito importante, mas talvez para os outros não é, entendeu? Aí desde que eu estava fazendo a minha revalidação de diploma, por ser refugiado, eu tinha muito contato com as ONGs que trabalham com refugiados. Aí uma das ONGs que uma ONG Círculos da Hospitalidade, que eu mando um abraço muito grande também para eles, me falou, Mohammed, É daqui do Brasil, não? sim, uma ONG brasileira que Como é que é o nome? Repete para nós. Círculos da Hospitalidade. Círculos da Hospitalidade. Tá. Isso. Eles são baseados em Florianópolis, mas eles trabalham com refugiados em todo o Brasil. Eles trabalham com refugiados. Só refugiados. Trabalham com refugiados venezuelanos, haitianos, sírios, palestinos, de Congo, Angola, africanos. Trabalham com todos os refugiados. Documentação, ajudam na documentação, integração no mercado, trabalho, integração nas universidades. Ajudam bastante. Muito, muito boa essa ONG. Eu gosto muito. Aí eles me falaram, Mohammed, tem uma menina síria que tem 4 anos de idade, que os pais estão levando na UPA, estão correndo, não estão entendendo nada, eles não falam nada de português, faz meses que eles vieram da Síria, eles precisam de ajuda. Aí eu chamei eles para ir lá na clínica. Aí eu vi a menina, eu examinei ela, estava com amidalite pultácea, passei remédio para eles, tal. Aí a mulher, a mãe da menina, ficou chorando. Ela falou, minha filha desde dias que ela está doente, não estou entendendo nada de remédio está funcionando, e agora, essa é a primeira vez que eu entendo o que o médico fala, o que a minha filha tem. Aí lá apareceu, sabe, aquela lâmpada que sai em cima da cabeça, daí eu falei... Você lembrou? Daí eu falei... lembrei da minha mãe, né? Daí eu falei, não, agora eu tenho que correr atrás dessas pessoas para ajudar. Aí eu comecei a atender muito refugiado lá na clínica. Aí esse é um projeto social meu que eu trabalho junto com meu irmão também. E comecei a aumentar esse projeto, comecei a atender muito refugiado também no Brasil online, muito refugiado venezuelano que eles moram em Roraima, no Belém, Pará. Aí a gente está desenvolvendo esse projeto, mas ele está indo muito bem, graças a Deus. Que bacana. Nós podemos depois colocar o teu contato, o teu Instagram. Como é que o pessoal entra em contato caso precise de uma ajuda? Só entram na página do Círculos da Hospitalidade, no Instagram. Lá eles direcionam daí. Exatamente. Aí eles cuidam de tudo daí. Eles têm logística enorme, muito boa. Maravilha. Sim. Vamos fazer isso. Que bacana. Então, daí você hoje se presta esse tipo de serviço. Mas eu sei que em 2021 você esteve fazendo uma missão também. Em 2021, eu fui para a Grécia. Isso. Eu fui para a Grécia, eu trabalhei lá no maior campo de refugiado na Grécia, em Ilionas, em Atenas. Se chama Campo de Ilionas. É um dos maiores do mundo, né? É muito grande. É grande, né? É muito grande. Lá, como a Grécia é ponto de entrada dos refugiados na Europa, aí eles recebem muito refugiado. E os refugiados todos, eles
voam de África, da Síria, da Turquia, do Kurdistão. Eles vão através da Turquia, atravessam o mar para chegar na Grécia, esperando que chegando lá na Grécia, eles vão atravessar toda a Europa para chegar no ponto final. Cada refugiado onde ele pensa, mas todo mundo está fugindo só para salvar a vida dele, né? Entendi. Isso que é o problema que os gregos desde 2016 eles não estão mais aceitando o refugiado. A Europa fez um bloqueio para a entrada. Aí eles colocam eles em campos enormes, tipo campos de concentração assim, enorme. Aí eu fui lá, eu fiquei lá trabalhando em dezembro de 2021. Teve muito refugiado sírio lá. E, como eu falo muito bem árabe, foi muito legal ajudar eles, né? Eles estavam precisando alguém que fala árabe para entender o que eles precisam. Aí tentei ajudar o máximo, mas eu levei muito remédio, eu queria fazer mais, mas você também na frente da burocracia fica muito complicado fazer alguma coisa, entendeu? Mas tentei ajudar o máximo, fiquei lá. Lá eu não trabalho como otorrino, né? Lá você trabalha com Como tudo. médico, né? E até como orientadora, uma pessoa, um ombro amigo. Na verdade, eu senti mais como psiquiatra, entendeu? Pessoas lá eles querem falar, cada um ele quer contar a história, querem contar como eles saíram embaixo do bombardeios, das bombas, do tiro, quem morreu o filho dele, quem morreu a mãe dele, quem morreu a irmã. Uma história triste, né? Muito triste. Mas pessoas precisam falar. Lá não tem ninguém para falar, só tem polícia, as guardas, eles deixam todo mundo dentro. Então foi uma experiência muito cheia do aprendizado. Mas, por tudo que você já passou, você chegou lá e ainda se viu mais coisas e aprendeu mais, né? A gente nunca para de aprender, nunca. Nunca. Você sabe que eu gosto muito do Rei Dalio. Você já ouviu falar? Rei Dalio é um economista, um financeiro, sabe? Ele foi guru de vários presidentes na área de economia nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro de princípios de vida e princípios de economia. E ele diz assim que ele tem um capítulo do livro dele de princípios que ele fala sobre evolução. E diz que o ser humano evolui, né, na soma de dois fatores, que é a dor e as reflexões. Eu acho que eu concordo. Se você tiver dor, né, e você para e reflete sobre o que você está passando naquele momento e como que você pode aliviar isso, você evolui. Você passa para a segunda fase. Sim, E é uma espiral a vida. com certeza. Isso só serve para que a gente vá evoluindo cada vez mais. Veja, você passou por dor, você teve as suas reflexões, você chegou lá agora nessa experiência do ano passado na Grécia, né? E você evoluiu mais ainda. Ou seja, você está fazendo as espirais da vida, ascendente. Muito bacana, mano. Que história linda, hein? Obrigado. Eu quero saber onde é que você vai parar, cara, evoluindo desse jeito, porque é muita coisa, né? É um aprendizado É aprendizado. muito grande. Você Eu acho que sempre aprende. você pode compartilhar essa tua história de várias formas, sabe? Para inspirar as pessoas, para poder tocar as pessoas a procurarem fazer sempre algo diferente, né? Então, Algo melhor. deixa eu aproveitar aqui, então, porque a minha história eu tô escrevendo. Mohamed, me conta um pouco desse teu projeto de livro. Eu sei que você está contribuindo aí para passar informações para as pessoas. Fale para nós um pouquinho desse teu projeto. Então, eu estou escrevendo um livro. Esse livro eu comecei a escrever como chama diário, né? Um diário. Isso. O que está acontecendo? Uma autobiografia? Isso, mas eu comecei a escrever quando eu estava saindo da Síria. Só para eu falar, um dia eu vou lembrar desses momentos, porque aí começou a ser igual uma terapia para mim. Aí eu comecei a escrever tudo o que está acontecendo comigo. Aí eu gostei da coisa. Aí eu vi que estava acontecendo muitas coisas comigo. Aí eu escrevi, daí eu decidi a fazer um livro, que agora, se Deus quiser, vai sair logo. Se chama O Imigrante, uma história de superação. Que bacana. Aí, esse livro eu estava na minha cabeça desde que eu comecei a trabalhar como otorrino. Eu falei, agora vou contar a minha história porque alguém pode se aproveitar, se beneficiar da história, que
contar com a história. Que esse cara realmente um dia ele perdeu tudo, ele começou de zero de novo, ele conseguiu. Aí eu queria escrever esse livro, mas eu fiquei falando, como eu vou fechar esse livro? Eu quero fechar com uma história bonita, eu não quero fechar a história como o herói morreu no final. Daí eu decidi a fechar a história com minha defesa do mestrado, que também era um sonho meu. Aí eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o professor Rogério Hammerschmidt, que é meu orientador. Outra pessoa espetacular. Já Sim. esteve aqui com a gente. Já esteve aqui. Já esteve aqui no Ser Médico. Rogério, um grande abraço. Daí, o professor Rogério, eu entrei em contato com ele também quando eu cheguei no Brasil. Eu mandei para ele um e-mail desse tamanho em inglês. Eu fui no HC, eu fui lá, procurei como eu vou fazer o mestrado do otorrino, porque eu vi que para revalidar o diploma vai demorar muito. Tenho que aprender português, tenho que estudar, eu sabia que era demorar. Daí eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa no mesmo tempo. Aí eu falei, eu vou tentar fazer mestrado. Eu não sabia que fazer mestrado eu posso ou não posso. Aí eu fui lá, eu conheci o chefe do departamento, falei com ele em inglês, ele me falou, não, manda e-mail para para o chefe do departamento do otorrino, ele vai te ajudar. Daí mandei em inglês para o professor Rogério, eu contei para ele a minha história, tal, daí ele me falou, não, você tem que revalidar teu diploma, tem que fazer as coisas aí certinho, aí depois é um prazer ser o teu orientador, eu te ajudo nisso. Que bacana. Aí, quando eu revalidei o diploma, falei com o professor Rogério, daí ele falou, agora a gente faz o teu projeto do mestrado. Aí a gente fez o projeto, eu fiz a defesa em setembro do ano passado. Aí foi... Meus parabéns. Obrigado. Foi um sonho, foi enorme. Eu chorei muito naquele dia, porque para mim um sonho enorme para mim que eu alcancei, entendeu? Eu vou dizer que é muito baixa, eu até me emociono, porque o percentual de médicos hoje que continuam estudando, e um dos nossos propósitos é a educação médica continuada. Sim. Veja, você começou do zero, e em 4, 5 anos você fez um mestrado. Eu fiz o mestrado. Eu nunca ouvi uma história assim, sabe? Porque tem muito médico hoje que, com todo respeito, não talvez seja até porque alguns não queiram ter um mestrado, mas não procuram fazer isso. Você se superou. Era um sonho para mim. Era um Ou sonho. seja, nós somos movidos pelos sonhos. Corri atrás, E você exatamente. teve a atitude de ir atrás. Eu corri Você atrás. colocou em prática. Não Sim. ficou só no sonho. Exatamente. Apesar Você teve ação. Eu falo até hoje, eu sei que a minha língua portuguesa não está 100%, não está perfeita. Mas eu falei, mesmo assim, eu vou fazer um mestrado. Eu fiquei com medo de ficar falando, palestrar na frente de uma banca, numa universidade federal, uma das universidades federais maiores do Brasil. Eu fiquei com medo. Você fica com medo pensando, cara, você não fala bem português, onde você está se colocando, entendeu? Que bacana. Aí o professor Rogério me ajudou muito nisso. Uma das coisas, eu fui na casa dele antes, daí uma semana antes ele me falou, não, você está tudo pronto, você vai lá, vai fazer a defesa, tudo vai. Eu falei, professor, não vai dar certo. Não vai dar certo, estou muito estressado, eu sei que vou errar no português, eu preciso da tua ajuda. Era um feriado. Daí ele me falou, não, vem aqui em casa. Vem aqui em casa, traz teu computador, vamos fazer mais uma vez. Aí fui lá, aí ele me falou, Muhammad, essa aqui você vai falar língua científica. Você não pode falar a gente, você tem que falar nós. Falei, meu Deus, faz anos aqui eu nunca usei o nós. Como todo mundo fala a gente aqui. Fala todo mundo. Não, eu no mestrado tenho que falar nós. Aí eu falei, meu Deus, então eu tenho que parar em cada verbo e pensar, lembrar como conjugar no nós e falar. Ele falou, sim, fala. Daí eu comecei a repetir. Aí eu fui lá no dia de defesa. Daí eu falei, bom dia, senhores. Como nós sabemos sobre a cirurgia do implante coclear, e a gente agora vamos falar sobre... Boa. Eu não esqueço isso aqui. Essa é uma piada, vai ficar para Vai sempre. ficar para sempre, mas que bom que você consegue... O professor Rogério, ele começou a rir muito, né? Eu vi ele, eu olhei, eu sabia que eu ia errar, mas você não está acostumado, né? Não está acostumado. Nós vamos, nós fazemos, nós sabemos, aí você tem que falar a gente.
Se veja só, né? Pois é. Ainda, isso é superação. Puxa vida, olha, você ainda tem que adequar uma linguagem formal de uma tese, de uma apresentação, né, de um mestrado, de uma dissertação de mestrado, é uma condição sem precedentes, né? Com certeza. Então, olha que história bacana, Mohamed. Obrigado, César. Né? Obrigado. E o livro, qual que é a expectativa? Sai quando? Esse ano, se Deus Esse quiser. ano. Esse ano. Tá. Estou escrevendo ainda. Eu queria fechar com a minha defesa do mestrado, mas depois que aconteceu essas 2 missões humanitárias que eu fiz, aí eu queria terminar com isso. Queria falar sobre isso. Entendi. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Eu era médico na Síria. Em Damasco, a gente tinha refugiado. Tinha refugiado palestino, que fugiram da Palestina, refugiado iraquiano, que fugiram do Iraque em 2013 por causa da invasão americana. Tinha refugiados iranianos por causa do Shah, lá do governo, que eles fugiram do poder lá, não sei o quê. Tinha refugiados afegãos, muitos refugiados na Síria. E quando eu trabalhei, eu estava ouvindo que tem refugiado, mas eu não entendia. Mas não tocava. Não, refugiado, e daí? Refugiado, o que tem? Refugiado, qual é o problema? Eu não sentia, não sabia o que é. Até que um dia eu fiquei refugiado. Aí agora eu entendo o que é refugiado, entendeu? Que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu vou me chamar de refugiado. Mas chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu sou refugiado mesmo. Esse fica na tua cabeça, entendeu? Esse te empurra para ajudar mais pessoas. Porque antes eu ajudava, igual todo mundo, né? Mas você não sabia o significado da palavra. Agora, se alguém me fala que esse cara é refugiado, eu posso imaginar toda a minha jornada, entendeu? Eu tenho certeza que muita gente que eu atendo hoje em dia, muita gente fizeram uma jornada muito mais difícil, muito mais complicada que a minha. Mas pelo menos eu entendo, eu sinto, eu vejo o sofrimento nos olhos, como eu tinha esse sofrimento em algum momento. Então, esse aqui me empurra para ajudar mais. É uma bela mensagem. Eu acho que a gente poderia até finalizar com ela, né? E saber que, às vezes, a gente só valoriza o próximo quando a gente está na posição dele. Infelizmente, né, Mohamed? É verdade. Porque, às vezes, a gente está num nível, assim, uma classe social e, ok, vamos ajudar, só que a gente não consegue entender a dor que o outro sente. Exatamente. E quando a gente humildemente se rebaixa ou por qualquer situação que aconteça na vida que de repente pode mudar da noite para o dia, né? E a gente se coloca na posição dele, a gente diz assim, é difícil. É difícil. Então a gente tem que tratar as pessoas como seres humanos e todo mundo é igual. Talvez só em times diferentes, em momentos diferentes. E hoje você está aqui, ó, veja que interessante. Hoje você é um mestre, médico, especialista, né? Você tem a nacionalidade já brasileira ou não? Como é que está essa história na tua vida? Agora vamos falar mais um pouco então sobre isso. Você pensa? Não, eu sou brasileiro. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, graças a Deus. Que maravilha. Eu sou um cidadão brasileiro. E quando essa última missão que eu fui convidado para participar no Congresso Internacional dos Refugiados na cidade de Braga, em Portugal. Tá. Eu fui como brasileiro. Você foi como brasileiro. Aí eu palestrei lá, eu fiz uma palestra sobre o projeto social que a Clínica Síria está fazendo junto com os Círculos de Hospitalidade. Aí os europeus falaram, a gente nunca sabia que vocês, brasileiros, são muito mais avançados que nós nesse campo. Esse me deu muito orgulho, que eu fui lá, palestrei como brasileiro, porque o Brasil me abraçou e agora estou representando o Brasil. Que bacana, sensacional. Nós vamos levar essa matéria para frente, hein, cara? Pessoal, nós temos que chegar isso aí em autoridades no Brasil altas, porque eu acho que nós podemos agregar muita informação, muita humanização dentro da área médica para quem realmente precisa. Sim. Conte comigo. Tá bom, obrigado. Né? Putz, eu já era teu fã.
né? Assim, por história, agora sou mais ainda de poder sentir na pele. Eu sou teu. Eu sou teu. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos encerrar por aqui o nosso 12º episódio. Agradeço de coração ao nosso querido amigo médico, Dr. Mohamed, pela bela história, né? E vou assim confessar para vocês que o ser médico não é, como ele colocou muito bem, só para médicos. É o ser humano, né? Eu acho que a gente tem que abraçar essa causa humanitária no mundo. Parabéns, que eu aprendi muito com você hoje. Obrigado, César. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo. E também você conta comigo. Estamos juntos. Estamos juntos. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da Mano aí.